não fosse o grito de neto chamando para o seival, não fosse o grito guerreiro ter bento por general. Semana do 20 de setembro, neste domingo, que é o Dia do Gaúcho, o estado do Rio Grande do Sul comemora neste momento a Semana Farroupilha, prejudicado pela pandemia mundial de Covid-19, mas sem esquecer as suas raízes e as suas tradições. Nós estamos aqui próximo ao marco da Batalha do Seival, junto à BR-293. Eu estou aqui com o Cássio Lopes, este jovem historiador do município de Candiota, que é aficionado pelas histórias, pela cultura, pela arquitetura do nosso Rio Grande e que impactou nas estâncias, nos cemitérios, nas cercas de pedra da nossa região. Hein, Cássio, eu queria te perguntar, queria que tu te apresentasse aqui para todos, né? E falasse um pouco de como tu começou a pegar esse gosto, né? Por buscar a verdadeira história do nosso Rio Grande. Adriano, obrigado aí pelo convite para me fazer presente aqui para contribuir com a história de Candiota. Creio que muitas pessoas que estão nos assistindo não saibam que eu sou cria aqui de Candiota. Me criei aqui, estudei tanto o ensino fundamental como o ensino médio e também a faculdade. Eu fiz toda ela em Bagé, morando aqui em Candiota. Então meu pai é proprietário rural aqui no município e acompanhando ele, que ele era plantador de cebola e ele arrendava campos, eu comecei a perceber no terreno alguns vestígios da nossa história, né? Como cercas de pedra, como taperas e também escutando as músicas do meu pai, as músicas gaúchas, os discos deles de vinil, eu comecei a ver nas músicas dele a nossa história. Então, através da música e dos pontos históricos de Candiota, acabei despertando o interesse de resgatar a nossa história, né? Então, assim, ó, Candiota é um manancial histórico. Para tudo que é lado que nós formos olhar, que nós formos ir, vai emanar, vai brotar, vai fluir história. É um dos municípios que mais história tem na região da Campanha e no estado. Muito bom. Cássio, tu estava me falando dos aspectos históricos e estratégicos dessa região onde foi a Batalha do Seival, né, aqui no município, além daquilo tudo que a gente já conhece, a história da batalha no dia 10 de setembro, a proclamação da República no dia 11, mas tem fatos históricos, aspectos bem peculiares dessa região. Sim, Candiota ela era um lugar estratégico na época da Revolução Farroupilha. O território pertencia a Piratini e ficava próximo à fronteira com o Uruguai. Só que a fronteira, naquela época, não era a mesma de hoje. A fronteira era o Arroio Jaguarão. Olha aí. Então, o que acontece? Aqui, a nossa região era estratégica para os farroupilhas, porque como eles estavam lutando contra o Império, né, contra uma força titânica, podemos dizer assim, eles podiam, aqui nesse território, com facilidade, fugir para o Uruguai, caso eles não pudessem fazer frente contra o inimigo. Então, volta e meia a gente pega em livros da história, por exemplo, citando que o general Antônio Souza Neto deu o combate ao comandante ali Farroupilha e ele debandava, passava para o Uruguai, o Arroio Jaguarão.
Então eles usavam esse território aqui, ele foi muito utilizado pelos Farroupilha pela essa facilidade deles de fuga para o Uruguai. E a fronteira era o Arroio Jaguarão. Que é bem próximo aqui, né? Sim, alguns quilômetros nesse sentido. Inclusive nós estamos próximos do Arroio Seival, que é afluente do Arroio Candiota. E poucas pessoas sabem que nós temos alguns nomes da nossa região com herança espanhola, porque o nosso território, boa parte, pertenceu à coroa espanhola. E o Arroio Seival, ele provém de um termo, né, ceibal, em espanhol, que significa o coletivo de seibo, né? Como aqui nós temos um banhado cheio de corticeira, que é assim que nós conhecemos, vamos dizer assim, o seibo, né, que os espanhóis falam, é a nossa corticeira. Então o coletivo deles, né, das corticeiras existentes nesse banhado é que denominou o arroio, primeiramente de Ceibal e depois Seival em português. E o Arroio Candiota, tem alguma história? O Arroio Candiota, existem algumas versões que seria, no caso, dois irmãos que teriam vindo da Argentina. Eles eram provenientes da ilha de Cândia, também chamada de Greta, na Itália, e teriam se instalado aqui, próximo ao arroio Candiota, né? E teriam dado um nome ao arroio. Só que eu, fazendo uma pesquisa mais aprofundada, consegui descobrir que não é bem assim a história. Que, na realidade, a origem do nome Candiota está estritamente ligada ao gaúcho. Olha aí, porque a nossa região, outrora, ela tinha abundância em gado chucro, em gado chimarrão. E isso atraiu o interesse de alguns gaúchos lá da Argentina. E vinham para cá para pilhar, para capturar esse gado, porque na época não existia, isso estou falando em 1780 mais ou menos, não tinha, vamos dizer assim, como armazenar a carne, não tinha refrigeração. Então o que valia na época era o couro. Então esses gaúchos vinham para cá, em um grupo de 30 homens comandados por um capataz, para capturar o gado aqui, tirar o couro, o sebo e levar até Rio Grande. E um desses gaúchos é que deu origem ao nome do município de Candiota. Então eu fiquei muito feliz em chegar nessa constatação, né? Através de mapas antigos, tive a ajuda de um pesquisador de Porto Alegre que conseguiu me ajudar identificar qual o nome desse sujeito, que tinha uma abreviação no documento antigo. E aí conseguimos, através da ajuda desse amigo, identificar o real nome desse sujeito. Então Candiota, o nome, a origem do Candiota tem origem em um gaúcho de campo que vivia ali onde hoje é o Passo dos Cabos. Olha aí que legal. É muita história. E ver um jovem historiador como Cássio abrindo assim as portas dessa sabedoria e conhecimento, a busca do conhecimento, né? Se interessar pela real história nossa, principalmente do nosso município onde ele se criou. E isso faz com que a gente veja que a nossa cultura e a nossa tradição tão cedo não morre. O marco da Batalha do Seival, e nós temos o marco do Jaguarão, que é o marco da proclamação. São símbolos colocados nesses locais para demarcar esse momento da história. Não que certamente eles sejam o local propriamente aonde esses fatos aconteceram. Mas esses fatos aconteceram e estão demarcados aqui no nosso município. Existem relatos, buscas da onde esses fatos realmente aconteceram, posicionados no mapa da nossa região? Sim, nós temos aqui em Candiota um profundo conhecedor da história farroupilha, que é o Heitor Ferreira. E ele conseguiu determinar aonde foi o local exato do combate do Seival. Não seria... Grande Heitor Ferreira, um abraço para ti, meu amigo.
não seria exatamente aqui nesse local, mas sim mais para o sul, numa estrada que nós temos aqui que vai em direção ao Ceival. E essa estrada passa justamente por esse arroio. E ali que era o chamado Passo do Ceival. E então o que acontece? Vou falar um pouco sobre o combate Ceival. O general Antônio de Souza Neto estava com seus homens acampados no Passo do Lajeado, lá no Arroio Jaguarão. O Silva Tavares estava aqui, né, no Arroio Candiota, acampado. Ambos souberam da presença, né, no terreno. Então eles vieram fazer o reconhecimento e acabaram se chocando aqui nesse Passo do Ceival. Os farroupilhas estavam em inferioridade numérica, né, com menos homens, e naquele tempo não existia armas de repetição, era só armas de um tiro só, do qual muitas pessoas já ouviram falar nas garruchas, né, que eram armas que eram colocadas a pólvora pela boca e socada. Então nos combates era só aquela primeira carga daquele tiro, o resto era tudo arma branca. Então o que aconteceu? Os farroupilhas estavam em inferioridade numérica, se chocaram com os imperialistas, deu aquela primeira descarga e um estilhaço dos farroupilhas pegou na cabeçada do freio do Silva Tavares, o cavalo dele saiu disparando justamente para essa direção. E os seus comandados, vendo isso, não souberam o que fazer, ficaram desorientados, porque achavam que o seu comandante estava debandando. E eles ficaram totalmente desorientados, os farroupilhas se aproveitaram dessa oportunidade e ganharam o combate, né? E aquilo foi um motivo de muito orgulho. Eles voltaram para o acampamento e lá durante a noite o Manuel Lucas de Oliveira, e o Adriano sabe muito bem que é nome de rua aqui em Candiota, em Piratini, em Pelotas, mas Joaquim Pedro foram até a barraca do Neto para incentivar ele a proclamar a República Rio-Grandense, que a ideia dos farroupilhas não era separatista, eles só estavam lutando, no caso, pelos seus ideais. E então incentivaram o general Antônio de Souza Neto a proclamar a República Rio-Grandense, que ele fez de fato no outro dia, né? E no dia 11 de setembro de 1836, e aquilo ali se tornou um marco histórico para Candiota. Por quê? Porque 50 anos antes de ser proclamada a República do Brasil, já tinha sido proclamada a República Rio-Grandense aqui. O que quer dizer com isso? Que os ideais republicanos nasceram em Candiota, Adriano. Muito bom. Então isso deve ser motivo de muito orgulho para os candiotenses, porque 53 anos antes de ser proclamada a República no Brasil, já tinham nascido os ideais republicanos aqui em Candiota. Muitas pessoas duvidam dos princípios ou falam das ideologias da Revolução Farroupilha, mas ela com certeza tem a sua história realmente, ela aconteceu de fato e ela traz esse sentimento do brasileiro, da sua independência a partir daqui, do Campo dos Menezes. Sim, né? sim. Isso para nós é realmente de extremo orgulho. E um pouco a gente vê que tu faz um grande trabalho nessa questão de identificação de pontos históricos no município, né? Sim. Além do marco da Batalha de Ceival, do marco do Jaguarão, que agora se refere, que a Semana Farroupilha se refere diretamente a isso. Candiota tem muita história, né, Cássio? Tem muita história, e uma coisa interessante é que eu desconheço algum município que tenha tantos elementos da história farroupilha quanto Candiota, porque aqui houve 3 episódios durante a Revolução Farroupilha. Nós tivemos o combate do Ceival, a proclamação da República Rio-Grandense, nós tivemos o combate do Cerro da Palma, que é na localidade do Passo do Real, e também nós tivemos um encontro do Passo do Conceição. Nós tivemos 2 combates, né, uma proclamação e um encontro, né, do Passo da Conceição. Então, o que é esse encontro? Na realidade, o combate do Cerro da Palma
os imperialistas eram comandados por Chico Moringue, o famoso Chico Moringue. Ele era grande estrategista militar e todos os farroupilhas desejavam vencê-lo. E o coronel Antônio Amaral, sabendo da presença dele aqui na região, ele atacou o Moringue se refugiou no Cerro da Palma, que é um lugar elevado, privilegiado, e ali ele começou a rechaçar, no caso, o inimigo. Então a bravura dos farrapos foi tão grande, pessoal, que eles, mesmo num terreno desprivilegiado, eles estando num vale e o inimigo no cerro, né, numa posição privilegiada, abaixo de fogo, abaixo de pólvora, eles venceram o banhado, a escarpa que tinha, subiram ao cerro e conseguiram ferir o Moringue. Foi dos poucos combates que o Moringue, no caso, perdeu. E ele foi ferido no braço, debandou. E nesse combate ele acabou perdendo um bom número de cavalos. O que ele fez? Isso foi em março de 1844, quase no final da Revolução. Ele, com falta de cavalo, ele incumbiu alguns homens dele pilhar cavalos, ou seja, se apropriar de alguns cavalos, de alguns estancieiros daqui da região, para repor ali a sua cavalhada. E ele fez isso, os seus comandados pilharam esses cavalos na estância do Domingo de Souza Neto e do José Neto. Ambos eram irmãos do Antônio Souza Neto. E a estância do Domingos é hoje um assentamento Estância Velha. Estância Velha. Um detalhe, pessoal, essas estâncias, elas ficavam no lado do Uruguai. Então eles foram lá, pilharam os cavalos, o coronel Antônio Souza Amaral soube disso e mandou interceptar eles, justamente ali no Passo Conceição, que, para quem não sabe, é a fronteira entre Candiota e Pedras Altas. Então eles esperaram os homens do Moringue com essas cavalhadas, né? O tenente Camilo Campelo esperou eles ali e tomou esses cavalos de volta para os irmãos do Antônio Souza Neto, o Domingos de Souza Neto e o José de Souza Neto. Muito bom, Cássio. E para nós finalizar, assim, o teu sentimento nesse momento, tu que te debruça sobre os livros para estar aprendendo um pouco sobre o Rio Grande, né? E não é da história que nós vamos falar, mas do teu sentimento nesse momento, um momento de pandemia, onde no fim a gente se afastou, né? Sim. E não estamos conseguindo participar das comemorações tão importantes para nós. Sim, é um sentimento, no caso assim, indecifrável, né? Porque esse período é que as pessoas se uniam, né? Do qual a gente conserva a tradição através dos nossos costumes, né? O que as pessoas não sabem é que não é a questão dos festejos, da festa em si, mas sim do sentimento, do orgulho de ser gaúcho, de ter lutado 10 anos contra um império. Esse é o real sentido da Semana Farroupilha. Então, muitas pessoas hoje em dia estão se sentindo impotentes por não participar desse festejo, não pela festa, mas sim por não poder manifestar esse sentimento, esse orgulho que ele tem de ser gaúcho. Muito bem, Cássio. Hoje nós não podemos compartilhar o mate, né, devido à pandemia, mas nós podemos estar compartilhando com todos vocês a história do nosso município, aquilo que aqui aconteceu e que muito nos orgulha por sermos gaúchos e gaúchas aqui de Candiota. Viva a Semana Farroupilha 2020. Se Deus quiser, na próxima nós estaremos todos juntos novamente, comemorando este momento tão importante para o povo do Rio Grande do Sul. A lança certeira sangrando guerreiros por um ideal. Não fosse o grito das pedras que as sogas conduzem no bem e no mal. Cada gaúcho é uma boca gritando que os tauras não vão se entregar. Que